Oi, gente, tudo bem? Pessoal, eu estou aqui para poder falar sobre um outro tema que certamente poucas pessoas sabem o nome ou já ouviram o nome, mas sendo participante de alguma comunidade, já deve ter se deparado com uma coisa muito triste que está acontecendo, que são os caras chamados sede vacantistas. Já ouviu falar em sede vacantistas? Sede vacantista é o sujeito que diz que não existe papa na igreja, ou seja, que todos os papas, depois do Concílio Vaticano II, não têm legitimidade de serem papas. Acreditem. E aí eles colocam todo mundo, né? Francisco, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I e João XXIII. Todos os papas, pós-Concílio Vaticano II, não são aceitos como papa. Essa proposta ou essa lógica dessa extrema-direita católica, ela só encontra amparo dentro do vazio que a cabeça dessas pessoas tem para com o amor de Deus. Porque não existe possibilidade de alguém aceitar isso como sendo algo minimamente racional. Mas há os adeptos. E aí eu penso que nós não temos pessoas com essas convicções. É que, na verdade, esse tipo de assunto, ele gera atenção por parte das pessoas. Porque é tão absurdo, é igual acidente. A gente não gosta de acidente, não quer participar de acidente, mas quando vê um, chama atenção. Ou seja, passa devagar, fica curioso, fica olhando. É um pouco isso que eu penso que acontece com esse pessoal. Eles chamam a atenção pela tragédia, chamam a atenção pelo absurdo, ou seja, chamam a atenção pelo acidente. Eles são um acidente, claramente um acidente. E essa questão é uma questão para mim que me deixa perplexo por várias razões, por diversas razões. Mas a principal delas, a mais importante entre todas elas, é que isso gera umas questões dentro da igreja de que as pessoas que não têm sequer noção do que isso significa, do ponto de vista da heresia, do ponto de vista do rompimento com a sua própria fé, elas passam a ter atenção, elas passam a serem vistas. E não importa para elas se isso é errado, porque elas sabem que isso é errado, mas ela quer ser centro de debate, ela quer ser centro de atenção. Então nós temos dois caminhos para poder enfrentar esse tipo de situação. Primeiro deles eu acho que é isolar, né? Não dar atenção. Mas o segundo, penso eu, que é o de enfrentar quando essas pessoas se dizem participantes da igreja. E aí precisa procurar o coordenador de pastoral, precisa procurar o padre e precisa, se necessário, procurar o bispo para dizer, olha, naquela comunidade tem uma pessoa que diz que não aceita Papa Francisco. Essa pessoa simplesmente não pode participar desse convívio de fé porque ele gera uma divisão e ele gera um problema muito grave para a construção da solidariedade dentro da igreja. E eles não são poucos, viu? Lamentavelmente, existe um setor da igreja onde muitas pessoas, lamentavelmente, têm falado isso dentro dos seus grupos, nas suas orações, lamentavelmente. E não é raro a gente encontrar esse tipo de gente circulando por aí pela comunidade. E são os que se posicionam como os mais santos, né? Mãozinha posta, muitas vezes véuzinho na cabeça, outras vezes postura de gente importante que acha que é melhor do que o outro, e é exatamente a figura que Jesus diz dos doutores da lei, que são sepulcros caiados. Por fora são pintadinhos, bonitinhos, mas por dentro são podres. E é um pouco isso que a gente precisa começar a enfrentar.
não no sentido de físico, né? Mas do pensamento, mais da questão teológica, mais da questão mesmo de dizer, olha, tem limite. Nós não podemos conviver com uma comunidade onde algumas pessoas se acham no direito de julgar a fé alheia. Inclusive, a fé que não é cristã. De quem é a fé? Ora, cuide da sua. Estabeleça a relação e se pacifique com a sua própria religiosidade. Não se incomode com a religiosidade dos outros. Me incomoda tanto, eu acho tão triste quando eu vejo uma pessoa dizendo que as religiões afrodescendentes, as religiões de matizes africanas, elas são demoníacas. Muito mais demoníaco é ter um coração que, ao invés de se dirigir a Deus, fica perturbado e perturbando a fé alheia, né? Então nós precisamos realmente ter um novo parâmetro, uma nova construção e um novo diálogo a respeito dessas coisas que a gente precisa enfrentar. Mas, novamente, enfrentar não significa brigar, enfrentar não significa falar mal, enfrentar não significa afrontar. Enfrentar significa dizer que existe um limite e que desse limite não pode se passar. E nós precisamos, então, ver se tem alguma paróquia onde o padre não está rezando por Papa Francisco. É uma das orações obrigatórias da missa. Nós precisamos exigir. Nós precisamos falar, escuta, algum problema? Porque eu fui numa missa esses tempos atrás, numa cidade aqui do interior de São Paulo, e eu prestei atenção nessa parte. O tal padre não falou. E eu fui até ele. Falei, padre, o senhor pulou a oração quando se reza por Papa Francisco? E ele falou, não percebi. Eu falei, eu percebi. Então, por favor, preste mais atenção. E vamos rezar uma Ave Maria por Papa Francisco. Ele falou, pois não, né? E assim foi feito. Rezamos e eu fiquei com o coração mais aliviado de que tenha sido ali um erro, uma formalidade, né? Mas é bom estar de olho. Até porque a homilia me pareceu um tanto quanto distante do que o Evangelho estava propondo naquele dia. Mas o fato, gente, mais importante é que a gente procure enxergar e ver as qualidades, né, desses grupos. Eu sou originário de uma igreja muito alegre. Eu sou originário de uma igreja de muitos jovens, uma igreja que não cabia gente na porta da igreja, não cabia gente dentro da igreja e ficava do lado de fora da igreja para assistir à missa. E era o tempo que a teologia da libertação tinha uma força muito grande no meio dos pobres. Com o passar do tempo, lamentavelmente, regras e perspectivas tão pueris acabaram afastando as pessoas. E sabe quem acolheu? Os evangélicos. Se a Igreja Católica nos anos 70 e 80 fez a opção pelos pobres, nos anos 2000, 90, 2000, 2010, os pobres fizeram a opção pelas igrejas evangélicas. E por quê? Penso eu, com muita clareza, que o motivo que leva a isso é um motivo muito claro e absolutamente explícito, de que essa igreja preferiu ser sisuda, ser dificultosa para o acesso, do que ser parceira, do que ser partilhadora das boas palavras, das boas novas. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas você conhece em que é uma moça, uma mulher, que o marido ou o companheiro ou o namorado a abandonou quando ela ficou grávida, ela teve esse bebê, cuida desse neném, não abortou, mas as pessoas que são contrárias ao aborto são as primeiras a dizer que uma mulher que não é casada não pode batizar o filho. Essa contradição que a gente aponta como sendo um absurdo, ou seja, as pessoas que são conservadoras, elas têm um olhar profundamente preconceituoso. Parece que só tem mãe solteira, não existe pai solteiro. Existe uma lógica machista em torno dessa situação,
onde é um absurdo. Como se pode negar o batismo a uma criança? Como se pode exigir, por exemplo, que a madrinha e o padrinho tenham que ter um regramento e não um amor pela criança? Ou seja, se a pessoa for não gostar daquela criança ou a mãe não tiver afinidade com aqueles padrinhos, mas em razão deles serem casados na igreja, não pode pegar a pessoa que deveria ser a madrinha, que partilha da vida da criança, que ama essa criança, que cuida dessa criança, que ajuda essa mãe com essa criança durante toda a sua vida. Essa pessoa, por ser de segunda união ou por, enfim, uma série de outras razões, não poderia ser madrinha dessa criança. Percebe a incoerência e percebe os motivos pelos quais se afasta tantas pessoas da igreja? Porque elas se sentem rejeitadas. O contrário do ódio não é amor. Ou melhor dizendo, o contrário do amor não é ódio. O contrário do amor é desprezo. E penso eu que a igreja, em muitas cidades, desprezou os pobres, desprezou as pessoas que tinham problemas. Não ouviram que Jesus disse com muita clareza: eu não vim para curar aqueles que são sãos, eu vim para os doentes. Ou seja, e a igreja rejeita esses doentes, entre aspas, dentro da visão, dessa visão tão medíocre, tão apequenada, desse setor conservador. Então, se você tem um padre aí na sua igreja que ele diz que não faz o batizado de uma criança se a mãe não tiver as condições morais dentro dessa percepção para batizar o seu filho, reveja em frente. Diga: padre, não é possível a gente ter uma comunidade dessa forma. A igreja é da comunidade. O padre é um servidor. Assim como nós somos também servidores deste mesmo sacerdote, deste mesmo padre. A autoridade dele é uma autoridade eclesiástica e que precisa e tem que ser respeitada. Mas nós precisamos começar a construir um diálogo novamente com a igreja, no sentido de dizer: olha, nós estamos percebendo que a igreja que tinha 5 missas no domingo está tendo 3, quando não 2. Isso não é razão outra que não seja o processo de acolhida e de alegria. Alegria na acolhida. Então nós precisamos compreender o que esse estrago tem feito na nossa igreja. Os sede-vacantistas, que é esse bando de palerma que tem por aí, que ficam espalhando uma erva daninha no meio da comunidade. Nós precisamos separar o joio desse trigo. Por isso, minha gente, força e fé. E vamos construindo a caminhada. É importante que nós percebamos e que nós rezemos muito para que Nossa Senhora possa se fazer presente e que o seu Magnificar, a sua profecia do Magnificar, possa estar dentro dos nossos corações para compreendermos o nosso papel de cristãos e cristãs católicos. Deus abençoe, paz na caminhada. Tamo junto, bom fim de semana.